Olá! Hoje a gente vai mergulhar num universo fascinante e muitas vezes cheio de dúvidas, o da psicopatologia infantil e da adolescência, mas por um viés psicanalítico. A ideia aqui é tentar entender como o sofrimento psíquico se manifesta bem no comecinho da vida, indo muito além de um simples diagnóstico. Bom, vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão, né? Aquela que todo mundo que convive com crianças já se fez. Onde é que a gente traça a linha? O que é só uma fase, uma birra, e o que pode ser um sinal de que algo precisa de mais atenção? É justamente esse o ponto de partida da nossa conversa. Para a gente começar a desenrolar essa questão, nosso primeiro passo é esse aqui: tentar entender o que a gente pode chamar de normal e de patológico. E olha, essas fronteiras nem sempre são tão claras, mas existem alguns indicadores que ajudam a gente a navegar nesse território. Primeiro de tudo, o que significa essa palavra? Psicopatologia. Pegando a definição do dicionário de Rudnesco, ela se refere aos sofrimentos da alma. Não é só sobre doença, sabe? É o estudo do adoecimento mental. E é super importante lembrar que o que é considerado normal hoje pode não ter sido no passado e varia muito de cultura para cultura. Então, como é que a gente identifica um sinal de alerta? Não é um ato isolado, um dia ruim. A gente está falando de padrões. Basicamente, olhamos para 4 eixos. Quando algo é muito exagerado para mais ou para menos, quando há uma quebra constante de regras sociais, um atraso claro no desenvolvimento esperado para aquela idade e, talvez o mais importante, quando alguma coisa está impedindo a criança de viver bem, de se adaptar no seu dia a dia. Agora, que tal a gente voltar um pouquinho no tempo? Porque para entender o sofrimento de uma criança, a gente precisa primeiro entender como a própria ideia de infância foi inventada. E pode acreditar, ela não existiu desde sempre. Pois é, parece estranho hoje, mas é isso mesmo. Durante séculos, as crianças eram tratadas como adultos em miniatura. As necessidades emocionais, cognitivas, nada disso era reconhecido. Elas não tinham um universo próprio que precisasse ser entendido. Essa mudança veio aos poucos. Lá no século XVII, a gente começa a ver os primeiros movimentos de acolhimento. Depois, no século XVIII, filósofos como Locke e Rousseau começam a defender a infância como uma fase com características próprias. E aí, no século XIX, a coisa engrena de vez, com médicos e educadores criando métodos específicos. Foi uma redescoberta fundamental. Ok, agora que a infância já tem seu lugar reconhecido, a psicanálise nos convida a olhar para dentro. Como será que uma criança lida com emoções tão complexas como a saudade, a ausência? A gente vai ver agora um dos exemplos mais clássicos de Freud para entender como funciona essa elaboração psíquica. A cena é super simples, mas a análise que Freud faz é de uma profundidade incrível. Ele estava observando o netinho dele, de 1 ano e meio, que sofria muito quando a mãe saía. Só que, em vez de só chorar, o menino criou uma brincadeira com um carretel. E essa brincadeira virou uma verdadeira janela para o seu mundo interno. E aqui tá a genialidade da coisa. O menino jogava o carretel para longe, falando algo tipo o, que Freud interpretou como forte, que em alemão é tipo foi embora. E logo depois, ele puxava o carretel de volta todo feliz com um da, que significa está aqui. Era a forma dele de simbolizar e principalmente de controlar a ida e a volta da mãe. Então olha só que virada espetacular que acontece aqui. A criança deixa de ser passiva, aquela que só sofre com a ausência da mãe, e passa a ser ativa. É ela quem controla o objeto que some e que volta. Ao repetir isso sem parar, ela consegue dominar a angústia. Para um bebê de 18 meses, isso é uma conquista cultural gigantesca. Beleza. Com essa base sobre como funciona esse mundo interno, a gente pode avançar um pouco e entender como os transtornos podem aparecer. A visão da psicanálise e do desenvolvimento nos dá uma perspectiva que vai muito além da ideia de uma doença que está dentro da criança. E aqui tem uma ideia que é fundamental. Um transtorno não é um problema isolado daquela criança. Ele é um sinal de que tem alguma disfunção no sistema de relações em que ela vive, a família, a escola, a cultura. É nessa interação complexa que o sofrimento aparece. O modelo de Bronfenbrenner ajuda muito a gente a visualizar isso. É como se a criança estivesse no centro de várias camadas, tipo uma cebola, sabe? Tem um microsistema, que é família, escola, e vai até o macrosistema, que são os valores da sociedade. Tudo isso está interagindo o tempo todo e moldando quem aquela criança vai ser. E claro, a gente tem várias lentes para olhar para essas fases, né? Freud focou no desenvolvimento psicossexual. Erikson nos desafios sociais de cada idade, como construir confiança.
Piaget na parte cognitiva. Cada teoria nos ajuda a entender os marcos e as crises que são esperadas em cada momento da vida. E agora, a gente pula para a adolescência. A adolescência, um momento de reorganização total. O psicanalista Nasio tem uma expressão ótima para isso. Ele chama de uma neurose saudável. Quer dizer que toda aquela angústia, aquela revolta, aquela tristeza, muitas vezes, é parte fundamental do processo de virar adulto. Esse sofrimento todo pode seguir por alguns caminhos diferentes. Ele pode ser essa neurose de crescimento que é moderada e até esperada, mas se for intenso demais, pode acabar aparecendo em comportamentos de risco e, em casos mais extremos, pode sim evoluir para distúrbios mais estruturados. Bom, e agora a gente chega na nossa parte final, que é um convite para a gente ir além dos rótulos dos diagnósticos. A psicanálise nos convida a sempre perguntar pelo significado que existe por trás de um comportamento. E tem uma frase do Lacan que é, muito forte e que resume bem essa ideia. Ele diz que o sintoma da criança, muitas vezes, representa a verdade do par familiar. Ou seja, o sintoma não é uma coisa aleatória. Ele está comunicando algo, um conflito não dito, que na verdade pertence a toda a dinâmica da família. E esse é o pulo do gato. Para a psicanálise, o sintoma não é só um problema para ser eliminado. Ele é uma resposta, uma solução criativa, ainda que sofrida, que o sujeito encontrou. É uma forma de comunicação que precisa ser ouvida, decifrada, porque conta uma história. Então, na prática, a abordagem psicanalítica faz o quê? Ela escuta o sintoma em vez de só querer calá-lo. Ela trabalha junto com a família, ela usa o brincar como a principal linguagem para se comunicar e intervir, e o mais importante, ela busca devolver à criança o seu lugar de sujeito, alguém que tem desejos e saberes próprios. E para fechar, a gente termina com essa pergunta, que na verdade muda toda a perspectiva. Quando um sintoma aparece, ele não é só um problema para ser resolvido, ele é um convite para a gente buscar o que se deseja, o que se teme e, acima de tudo, aquilo que de alguma forma precisa ser dito.